Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse segundo bloco do nosso curso de literatura para a FUVEST e depois para a PUC também. Hoje a gente vai discutir duas obras e vai funcionar assim essa segunda parte. Em cada encontro, vai durar mais ou menos 1h30, a gente vai discutir e fazer relações entre duas obras que vão ser cobradas nesses vestibulares, né? Sempre em dupla, para a gente criar mesmo um diálogo entre essas obras, porque é isso que é o que mais é cobrado, né? A relação entre as obras. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, assista a todas as aulas expositivas gravadas pelo professor Arthur antes de assistir a esses debates, tá? A gente está pressupondo que você já assistiu. Na verdade, nós planejamos esse curso em 4 momentos. Primeiro, você lê a obra. Segundo, você assistir a aula gravada, né, do professor Arthur, uma exposição. Terceiro momento, então, a gente vai aqui fazer algumas relações entre os livros. Nós vamos falar aqui de 2, mas não nos bastando a eles. E um quarto momento, você vai treinar isso, né? Então, fazer os exercícios e depois a gente vai fazer interações para discutir algumas dúvidas. Certo, Arthur? Certinho. Então, a gente vai começar. Nossa primeira discussão vai ser sobre a dupla realista, né? Machado de Assis com o seu Quincas Borba, né? E o Eça de Queiroz com A Relíquia. Arthur, por que você acha que essa é uma boa relação? Por que a gente é possível que caia uma relação dessa na FUVEST? E quais os primeiros passos que a gente pode começar a dar relacionando esses dois gigantescos aí do realismo? Bom, primeiramente, boa tarde. Como o aluno do ateliê com certeza já assistiu às aulas expositivas, ele já deve ter percebido muitas semelhanças entre os dois livros. Para começar, para falar da semelhança mais óbvia possível, é que os dois fazem parte da escola realista, que é aquela escola do século XIX, que nós já comentamos nas aulas expositivas. Não só isso, mas por serem dois autores de língua portuguesa, por serem dois autores de países que têm formações sociais relativamente parecidas e estão num momento histórico relativamente parecido, ao menos como países periféricos do capitalismo, eles, de certa forma, atacam as mesmas instituições. O Eça de Queiroz tem como foco principal do livro dele a Igreja Católica e o tradicionalismo que ela imbuiu na sociedade portuguesa, mas não apenas. E o Quincas Borba tem como ataque principal instituições científicas que foram importadas da Europa no Brasil, como, por exemplo, o positivismo e o cientificismo do final do século XIX. Eu acho que eles atacam bases sociais muito parecidas e eu acho que eles fazem isso usando armas muito parecidas. Se a gente for analisar os livros como nós analisamos nas aulas expositivas, a gente vê que eles se usam do arsenal realista, ou seja, de uma apresentação da realidade, ainda que eles se utilizem também de procedimentos como, por exemplo, na Relíquia, de sonho, de fantasia, de coisas que teoricamente não são verossimilhantes, eles usam o arsenal de apresentar a sociedade ao leitor de forma crítica. Eu acho que essa é a principal semelhança, pelo menos entre os livros, se a gente for pensar na leitura deles. A impressão que nós temos com os dois livros é que é tirada uma fotografia das sociedades portuguesa e brasileira, no caso do Quincas Borba, da corte do Rio de Janeiro no final do Império, no caso do Eça de Queiroz, da pequena burguesia lisboeta, pequena burguesia de Lisboa, mas ele faz uma chapa de fotografia das duas sociedades e mostra, através dos personagens dele, os ridículos da sociedade, o injusto das sociedades e as contradições que a sociedade guarda no seio da própria formação. Legal. E isso é muito bom, né? Que você foi falando, me veio à cabeça. Bem, então os dois eles têm como objetivo, um dos objetivos, claro, né? A gente nunca pode falar que uma obra de arte tem um objetivo, né? Mas um deles, claro, é uma crítica social. Isso não parece ser uma característica da arte como um todo, né? Mas de um período específico aqui da nossa literatura que a gente está falando, que é do realismo. Isso não se aplica a todas as épocas da arte, certo? Assim, todos os livros, nem todos os livros têm essa pretensão tão clara de criar uma crítica à sociedade em que ele está. O que você acha? Com certeza não é uma característica geral da arte, não é uma característica geral de todos os livros que a gente vai olhar no curso, mas nesses dois eu acho que é uma característica muito marcante dos dois. Como você disse, os dois fazem parte de um período
histórico da literatura, ali para o fim do século XIX, em que a literatura começa a ser vista como uma arma de transformação social. Os autores, e isso principalmente influencia as escolas realista e naturalista, realista que a gente vai ver na aula, mas vendo realmente a literatura como um modo de expor para os leitores eles tinham muita noção para que eles estavam escrevendo para pessoas que faziam parte da sociedade, o ridículo das situações sociais, das relações sociais que essas próprias pessoas formavam. Então eles, de certa forma, convidavam as pessoas que liam esses livros a refletirem sobre, não só sobre as próprias posturas, mas sobre a própria contribuição para a geração dessas mazelas sociais que eles vão descrever. O Machado de Assis eu acho que é um caso muito, muito importante nesse quesito. Por quê? Porque ele está escrevendo para um Brasil, no final do século XIX, na transição do Império para a República. Quincas Borba já é publicado na República, mas ele está falando sobre o Império. Tanto que ele mencionar corte necessariamente tem que ser imperial, não existe corte republicana. Ele tem noção de que ele está escrevendo para o público leitor brasileiro. Quem é o público leitor brasileiro no final do século XIX? Necessariamente são as pessoas retratadas no livro. Necessariamente são ou nobres, ou funcionários públicos, ou altos burgueses, ou pequenos burgueses. Ele sabe que ele está escrevendo para as pessoas exatamente que ele está atacando. E ele faz isso usando um recurso que é comum aos dois e que está muito presente nas obras que a gente tem que discutir, que é o humor. Legal. Ele faz uma paródia daquelas pessoas. O objetivo é que o leitor leia, se veja de certa forma representado, ou veja os seus pares representados naquelas figuras ridículas do Quincas, do Rubião, ou no caso da Relíquia do Raposo, e que eles façam, de certa forma, uma autocrítica social. Que eles internalizem essas críticas e que eles, a partir dessa visão, comecem a agir de uma forma diferente e comecem a promover mudanças que permitam que as contradições que aparecem nos livros sejam resolvidas. Muito legal isso. Eles tinham noção do leitor, né? E esse é um estudo, a gente estava até comentando agora há pouco, de como que existem muitos estudos mostrando a importância de se conhecer quais eram os leitores, principalmente do Machado, né? E eu acho que um dado aí que a gente tem que lembrar é que o Quincas Borba foi o último romance de folhetim do Machado de Assis, né? O que significa isso? Ele era escrito e publicado semanalmente, se não me engano, em jornais. Né? Então, imagina, gente, tinha lá notícia, tinha propaganda do novo shampoo, tinha notícia sei lá, de política, de qualquer coisa, de venda, valor do saca de café, e Quincas Borba lá no meio, né? E para quem que lia? Muitas mulheres, né? A gente tem que lembrar que um grande público consumidor do folhetim eram mulheres, letradas, então de uma cor, né, mais financeiramente bem importantes, né, na corte carioca. E tem toda uma questão assim, bem, elas têm que se ver, mas elas também não podem se sentir agredidas, me parece. O Machado, ele tem todo um cuidado, me parece talvez até um pouco maior do que o Essa, de não machucar demais o público leitor, né? E daí você falou do humor e falou do ridículo, né? A gente tem que lembrar que ridículo, né, no latim, ridiculus, significa aquilo que é passível de ser, é aquilo que é risível, né? Então, ridículo é aquilo de que nós rimos. Então, quando você fala disso, meio do humor, acho que a gente tem que lembrar, às vezes pode não ser muito claro, principalmente primeira vez que a gente lê, primeira vez que a gente tem contato com esses escritores, com o realismo, pode parecer que não é muito engraçado, pode parecer, como assim, risível? Mas é muito engraçado, né? É muito engraçado. E me parece que o humor é utilizado pelos dois, então, como uma forma de o leitor se sentir incomodado com a própria realidade, ver os pares, né, igual você falou, ver as pessoas com quem ele convive como fazendo coisas, né, totalmente inaceitáveis, loucas, né, malucas, mas sem ser aquele negócio gritante. Sabe, assim, tipo uma aula que a gente dá, os erros da população burguesa são esses, os erros da população... É uma coisa sutil, né? Acho que essa sutileza é importante. Com certeza, acho que principalmente, mas não limitando ao Machado. Machado tem uma grande dificuldade
dos alunos quando eles têm o primeiro contato é exatamente o recurso da ironia. Machado tem o recurso da ironia. Qual que é o problema da ironia na literatura? Na ironia, você sabe, você escreve algo ou você fala algo e você quer dizer o oposto. Sim. Você está brincando com convenções sociais que te obrigam a falar uma coisa quando na verdade você quer falar outra coisa. Numa comunicação oral, discursiva como é a nossa, a gente consegue colocar tom, a gente consegue colocar uma linguagem gestual que indique isso. Na leitura é um pouco mais difícil, porque a gente só tem as palavras. A leitura do Machado de Assis é uma leitura que precisa ser feita com muito cuidado para você perceber um tom geral de crítica do livro, e uma vez que você consegue alcançar esse tom geral de crítica, você percebe quando ele escreve algo e ele quer dizer outra coisa. Eu acho que é o que você quis dizer. Ele usa esse recurso da ironia exatamente porque ele precisa criticar essa sociedade sem que a sociedade se sinta agredida e, de certa forma, sem que o leitor se sinta agredido. E ele faz isso por meio da ironia. O Eça de Queiroz, não. O Eça de Queiroz é irônico, mas ele deixa mais claro o ridículo da situação. Inclusive pela posição dos dois autores. O Eça de Queiroz, quando ele lança Relíquia, já é um autor consagrado, já tinha gerado muitas polêmicas, enquanto que o Machado de Assis, apesar de já ser um autor relativamente bem estabelecido, não é alguém conhecido por fazer polêmicas, e ainda mais pela condição social dele de filho de escravos alforriados, ele não poderia agredir muitos leitores, porque a presença dele na sociedade letrada do Rio de Janeiro dependia dele ser bem visto pelos pares, algo que o Eça de Queiroz não passava. Sim. No Eça, e aí eu vou usar termos de televisão mesmo, o Eça é uma piada um pouco mais Caceta e Planeta, é uma piada um pouco mais carregada, um pouco mais com tintas, né? Um pouco mais carregada na tinta da caricatura. O Topsius, por exemplo, que é um personagem que eu sei que você gosta muito, que é muito engraçado, que ironiza o cientista positivista do século XIX, é impossível para qualquer leitor levar a sério qualquer coisa que se refira a ele, porque ele deixa muito claro o ridículo da situação desse sábio, desse pseudocientista. A ponto do Eça de Queiroz falar que ele estuda a tese de doutorado dele é sobre uma parede no Egito. E é impossível levar isso a sério. O Machado não. O Machado cria, com a ironia, certa ambiguidade no traço dos personagens, inclusive como certa ressalva existencial dos personagens. Falando, esses personagens são ridículos, mas eles têm razões para ser assim. Eles não estão inteiramente no controle do próprio destino. Eles são criações sociais. Eles são criações do próprio meio. Enquanto que o Eça não, o Eça carrega tinta e faz a gente rir, porque é patente o quão ridículo esses personagens são. Só mencionar rapidamente o que você tinha falado antes, que o romance do Machado de Assis é um folhetim. Como eu acabei de fazer uma comparação esdrúxula com Caceta e Planeta, isso de certa forma explica a estrutura do livro. Muitas pessoas têm uma dificuldade quando eles pegam Machado de Assis, porque eles estranham os capítulos curtos, alguns capítulos não dizem nada, mas a gente tem que pensar num escritor que está escrevendo como se ele estivesse escrevendo novela. Novela de televisão mesmo. Ele precisa escrever alguma coisa para o jornal que vai sair, não sei se é semanalmente, não sei se é diariamente, enfim, ele tem um prazo e ele precisa escrever algo. E ele escreve aquilo sob demanda e aquilo acaba formando a história. Os capítulos pequenos, às vezes alguns capítulos parecem que não tem nada, às vezes alguns capítulos que fazem grandes panoramas no enredo, e Rubião, tem um capítulo, por exemplo, que fala sobre as relações do Rubião na corte do Rio de Janeiro, e passa meses. Fala o Rubião, e por esses meses o Rubião travou o contato com X, com fulano, e isso, de certa forma, explica um pouco esse estranhamento de uma narrativa que às vezes toma certa liberdade, inclusive para falar com o público. E isso é legal, que é a interlocução com o público, né? Eu sempre falo que, assim, se cair uma questão sobre Machado de Assis, principalmente, mas o realismo como um todo, a chance de da resposta certa ser ironia, humor, alguma coisa, fiquem atentos a isso, né? A gente já falou bastante sobre isso. Só retomando um pouquinho a ironia, existe uma crítica muito grande ao Machado de ele ser um isentão, né? Na história do pensamento brasileiro, né? Eu tive um professor, fiz uma vez uma matéria lá na História, que um professor falando sobre a história do Brasil, pensadores que criaram o Brasil, ele falou assim, olha, se você quiser começar a estudar o Brasil, você tem que começar pelo Machado de Assis. Talvez não seja exatamente essa ordem, mas isso quer dizer o quê?
A importância do Machado para a compreensão do Brasil é uma coisa gigantesca. Mesmo assim, ele é taxado de isentão, principalmente na questão da escravidão, né? Ele não ter sido, por exemplo, como o Lima Barreto, alguém que se colocou, assim, eu sou contra a escravidão, mesmo ele sendo negro, e a gente não pode esquecer disso, né? Mas a gente viu que, na verdade, a arma dele era outra. Tá? A arma dele não era do escrachado. A arma dele era da ironia, da sutileza e assim por diante. Do folhetim tem uma coisa também legal. Bem, você está falando de novela, né? Novela televisiva mesmo, gente. Assim, né? Essas daí que passam na Globo, tudo. O que acontece na novela? Bem, são capítulos curtos, se você comparar com o todo, mas a novela, ela, no finalzinho do capítulo, corta de um jeito que você tem vontade de começar o próximo capítulo, né? Isso é uma característica do Quincas, por exemplo, que não está na Relíquia. A Relíquia são capítulos gigantescos, né? Porque ele não tem esse compromisso de cativar o leitor, porque imagina, se o leitor não continua lendo, ele não tem como publicar, ele perde o meio de subsistência dele, né? Então tem que ter também um engaste aí para o próximo capítulo. Uma coisa meio até Dan Brown, assim, né? É o cliffhanger, que é um procedimento criado pelo Charles Dickens, em que ele literalmente deixa um personagem no fim do capítulo pendurado em um penhasco. Daí veio a palavra. E é exatamente Perfeito, isso. cliffhanger. É um gancho para você continuar lendo. Inclusive, a leitura do Machado, às vezes, como você falou, soa muito, vai muito mais fluidamente, de uma maneira muito mais fluida do que o Essa de Queiroz. Exatamente porque a gente tem que pensar que o A Relíquia é uma peça que saiu íntegra e o Quincas Borba é uma peça que saiu fraturada. Inclusive, agora comparando os dois enredos, a gente pensa, por exemplo, que seria impossível para o Machado fazer uma digressão ou o que quer que seja, apesar da digressão ser um recurso machadiano, como eu deixo claro na aula, mas é de outro jeito, uma digressão como existe na Relíquia, em que ele volta para Jerusalém nos tempos de Cristo e passa um capítulo imenso andando por lá. Se isso acontecesse com Machado, as pessoas parariam de comprar o jornal. Porque elas falariam, pô, ele parou de escrever o que ele estava escrevendo, começou a escrever outra coisa, não sei o que é isso aqui, não sei se é sonho, não sei se é alucinação, não sei se é viagem no tempo, não sei o que está acontecendo, mas eu não tenho mais interesse, eu não vou continuar lendo. Enquanto que na Relíquia, o Essa tem essa liberdade porque ele sabe que o livro vai sair como um todo. Então é interessante que esse formato de folhetim, ao mesmo tempo em que ele gera uma escrita que seja extremamente engajante, na verdade, com o leitor, traz essa limitação em que o Machado não consegue fazer esse tipo de coisa, por exemplo. Em compensação, Machado é muitas vezes obrigado a se adereçar ao leitor de forma direta, nos recursos que ele usa, principalmente de digressão e metalinguagem, às vezes eles se confundem, como eu vou falar na aula, de forma muito mais livre. Porque ele sabe e ele quer criar um vínculo com o leitor em que os dois saibam qual é o tipo de relação que ele tem aí. Machado, de certa forma, brinca com o leitor, falando, eu sei que você vai querer continuar lendo porque eu escrevo muito bem. Sim. Você vai querer continuar lendo porque está muito interessante. Então, vamos parar de falar sobre isso e vamos falar de outra coisa. Enquanto que o Essa não. O Essa toma como dado que se o leitor comprou o livro é porque ele vai estar interessado. Legal. E essa questão do Machado, ele faz autopropaganda, né, em algumas horas do livro, exatamente isso. E me parece que acaba, você falando do enredo, que o enredo da Relíquia, apesar de o Essa de Queiroz, ele fala, né, uma hora, tem uma entrevista dele que ele fala assim, eu não gosto muito da Relíquia, não. Tá? Uma coisa, inclusive, uma característica comum com a Angústia. Nenhum dos dois autores gostaram desses livros em especial. Mas o Essa fala, que negócio, um trombolho gigantesco lá, aquele negócio, eu não gostei muito. Mas ele tem essa característica, né? Agora, o Quincas, ele vai sendo construído e me parece que às vezes ele abre algumas portas, ele vai abrindo alguns problemas, vai acontecendo algumas situações que depois o Machado se vê obrigado a fechar e vai fazendo com que o livro fique maior. Né? Tanto que o Quincas é relativamente maior do que os outros dois livros que a gente fala, né, da trilogia realista. Bem, existem vários nomes que a gente pode dar a isso, mas existe uma trilogia ali do Machado, né, que começa com a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugura o realismo aqui no Brasil. Depois o Quincas Borba e fecha, né, com o Dom Casmurro.
tem uma diferença, né? O Quincas é relativamente maior, não sei. Ele é relativamente maior e relativamente mais difuso. Eu acho interessante a gente pensar no Quincas, especialmente interessante para pensar o Quincas dentro dessa trilogia, porque o Quincas Borba é um personagem que aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas e que volta para esse livro de uma forma um pouco distorcida. Inclusive é um jeito do Machado jogar na nossa cara, ele morre nos primeiros capítulos. Então ele, de certa forma, brinca com essa expectativa do público de ele vai escrever um livro a partir daquele personagem, então vai ser uma continuação. Sim. Ou vai ser o que hoje nós chamaríamos de spin-off, que naquela época, não sei se você faz ideia de como se chamava, se tinha um nome, de Memórias. Ele brinca com essa expectativa e ele completamente decepciona o leitor. Ele é um pouco maior e ele é um pouco mais difuso. Às vezes, apesar de ser, como a gente falou, ser uma leitura que engaja muito o leitor, às vezes eu mesmo me vejo me perguntando aonde ele quer ir com um determinado eixo narrativo. E é o que você falou, ele às vezes simplesmente fecha e fala, a gente não mais vai falar mais sobre isso. De certa forma, isso dá um caráter extra-realista para o Machado, no sentido de que nem todas as pontas fecham, como a vida. Nem todo nó tem ponta no Machado, enquanto que no Essa não. No Essa, toda ação vai ter uma correspondência no futuro que vai a concluir. No Machado, não. No Machado, inclusive, isso é um jeito, eu acho, um pouco sacana dele de fazer um comentário sobre a vida social no Brasil. País periférico, país colonial, em que nem tudo tinha solução e nem tudo tinha um desfecho, porque às vezes as contradições de uma vida imperial num país dos trópicos, escravista, exportador de banana, o caramba quatro que a gente pode falar, tentando imitar um modelo europeu que não existe, que é impossível ser transposto. E aí eu acho interessante também falar no Essa de Queiroz, porque a gente tem que pensar que o Essa de Queiroz ele é realista, ele vai inaugurar o realismo em Portugal, como o Machado de Assis vai inaugurar o realismo no Brasil. O Essa faz isso bem antes do Machado. E ele está morando num Portugal que também é periferia. É periferia da Europa. Então, o realismo, como os alunos já viram, ele também não surge em Portugal. Ele surge na França. Então, de certa forma, o Essa de Queiroz está copiando o modelo francês para Portugal e trazendo todas as contradições e todas as inadequações que isso leva. E o Machado de Assis está copiando um modelo francês que foi copiado por um modelo português para o Brasil. Sabe telefone sem fio? quando no final a mensagem não tem porcaria nenhuma a ver com a primeira mensagem? E isso, teoricamente, é um problema, mas não é. A gente tem que pensar que, a partir do momento em que o Essa de Queiroz ele é leitor do realismo francês e escreve a partir dele, ele é um crítico do realismo francês. Silviano Santiago, um teórico da literatura, ele tem um livro chamado um ensaio, na verdade, Essa, autor de Madame Bovary, em que ele fala que como a posição periférica de Portugal na literatura do século XIX permitiu por Essa de Queiroz criticar as correntes literárias da moda, porque ele estava numa posição em que não era da criação dessas correntes. E aí a gente poderia estender isso para falar como o Machado de Assis pode fazer a crítica da crítica. É um realismo, teoricamente, duplamente crítico. Inclusive, o Machado de Assis tinha muitas críticas em relação ao Essa, era leitor do Essa, não gostava do Essa de Queiroz, não gostava do Essa de Queiroz. Então é interessante a gente pensar nisso, como é uma crítica da crítica. Os dois são realistas, os dois pertencem à escola realista, mas nenhum dos dois faz parte do eixo principal do realismo. Isso eu acho muito bom. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Apesar de serem dois livros realistas, então assim, eles estão dentro dessa corrente literária chamada realismo, os dois são críticos à própria corrente a que eles pertencem. Exato. Né? Isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro, porque isso inclusive permite liberdades, como a do Essa de Queiroz, no trecho longo, que é o centro narrativo, de certa forma, da relíquia, que é a volta ao passado, a alucinação, enfim, a crucificação de Jesus na Jerusalém, na Palestina do século I. É sempre uma grande dúvida para os alunos quando a gente fala que um livro é realista, e aí a gente tem que trazer as regras do realismo, e uma das regras do realismo é que o livro seja como fosse
como eu mencionei anteriormente, inclusive, um retrato da sociedade. E aí eles viram e falam, mas peraí, tem um trecho enorme aqui no meio do livro que não é um retrato, que inclusive é uma fantasia, é ele especulando sobre como é que foi, ele traz a crucificação de Cristo numa visão super laica, super historicizada. E como é que é isso? Como é que pode ser realista? Como é que pode ser realista se tem esse trecho aqui enorme de sonho, de alucinação, o que quer que seja, e é importante que ele não deixe claro o que é. Porque é isso, ele é uma leitura do realismo. Ele é uma leitura do realismo que permite ele, que no meio do livro traga um trecho tão pouco verossímil e que continue sendo realista. Por quê? Porque ele continua atendendo a outros critérios que o realismo pede, como a crítica social, como o caráter intervencionista na sociedade, como a gente falou. E mesmo nessa alucinação... O humor, a ironia, esse tipo de recurso... E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. Todos os alunos sempre acham, tem esse trecho aqui que não aconteceu, ou que aconteceu e não poderia ter acontecido, porque ninguém viaja no tempo. Mas ele descreve a crucificação de Jesus de uma maneira realista. Não deixa de ser realista. Apesar de ter esse salto em que ele volta no tempo ou ele sonha, ele continua descrevendo realista. Ele se propõe a descrever um fato bíblico, uma história bíblica, na verdade, né? Uma história bíblica, como um romancista do século XIX faria. E isso permite ainda ser um livro realista. Legal. E essa crítica, que você falou muito bem, né? Eles se mantêm fiéis a algumas bases do realismo, criticando outras. Isso não é, igual muitos na época faziam, uma espécie de tentativa de retorno, né? Eles não, me parece, eles não querem voltar a serem românticos, por exemplo. Ou nenhum dos dois, apesar de trazerem alguns traços que se aproximam do naturalismo, eles não são naturalistas, né? Me parece que essa característica é muito importante. Eles criticam, mas não querem um retorno, né? E como que você acha que a gente poderia relacionar essas ideias, essas críticas que eles fazem com o romantismo? Né? Eles de alguma maneira retomam o romantismo? O que eles retomam do romantismo? Eu acho que eles retomam do romantismo certas estruturas narrativas que eles vão usar inclusive como crítica, como arma de crítica. Então no Quincas Borba nós temos um enredo, se você fosse descrever o Quincas Borba sem ler o livro, como é que a gente descreveria? Como um triângulo amoroso. Perfeito. O Rubião, o Raposo e a Sofia. Desculpe, o Rubião, a Sofia e o Cristiano. O Raposo é da Relíquia. O Palha, né? Isso. Cristiano Palha. Isso, o Palha. É um triângulo amoroso. Se a gente fala, a história é um triângulo amoroso, talvez a primeira memória narrativa que a gente tenha seja de um filme de comédia romântica, em que a gente vai pensar como é que esses personagens vão se relacionar e como é que eles vão conseguir acabar ficando juntos. E, de certa forma, isso é um enredo romântico. O romantismo era cheio dessas histórias de triângulos amorosos impossíveis, em que um casal de apaixonados, um deles era inacessível ao outro, seja porque era casado, seja porque era de uma condição social diferente. E o romance vai ser sobre como eles conseguiram ficar juntos no final. Ou um deles ascende socialmente, ou alguém vira viúvo. Alguma coisa vai acontecer para eles ficarem juntos. Enquanto que no Machado, ele constrói um triângulo amoroso que não é amoroso. Que não é amoroso. Na verdade, o Rubião é apaixonado pela Sofia, que é casado com o Cristiano Palha, mas só o Rubião é apaixonado pela Sofia. A Sofia não é apaixonada de volta por ele. Inclusive, em algum ponto da história, o Palha sabe que o Rubião é apaixonado pela Sofia. Sim. E deixa eles continuarem se vendo, porque os dois estão se aproveitando economicamente do Rubião, né? Estão gastando a fortuna dele. Então, de certa forma, o Machado cria um enredo romântico, ou seja, pega um formato narrativo que os leitores, inclusive, já estavam acostumados a ler, que já conheciam como mais ou menos funcionava, e desobedece todas as regras. Desobedece todas as regras. Ele faz uma crítica ao realismo, como a gente falou, mas ele não cede ao romantismo. Inclusive, ele escreve um livro realista, fazendo a crítica da crítica, com um romance, com um enredo romântico, e critica também esse enredo. O Eça de Queiroz, por sua parte, na Relíquia, ele faz algumas paródias, na verdade. Ele faz paródias de dois gêneros literários, que são clássicos do século XIX e que são clássicos do romantismo, que é o relato de viagem,
Então, sempre trata de um fidalgo ou algum europeu, alguma pessoa europeia, normalmente um homem, que viaja para lugares exóticos, normalmente para a América, para a África ou para a Ásia, e descreve deslumbrado as pessoas, as maravilhas, as outras civilizações. E essa tira sarro disso, porque o Raposo detesta a Palestina, acha um saco, acha quente, acha feio, acha fedido, acha as pessoas idiotas, não gosta da cultura, detesta, acha uma porcaria. A única coisa que ele gosta é da mulher, né? Que é uma prostituta inglesa. O que ele gosta é a prostituta inglesa, exatamente. É uma tiração de sarro total com o relato com o enredo do relato de viagens clássico. E outro é o romance, não existe exatamente um termo técnico, mas é o romance pio, é o romance de conversão, é o romance, se a gente fosse citar um autor português, por exemplo, poderia ser o Camilo Castelo Branco, que fala sobre uma pessoa que incorre em erro e se redime através da fé, através do trabalho, através do autossacrifício, e ele também tira sarro disso, porque o Raposo, ele finge que ele é um beato, ele finge que ele é crente, mas ele não quer saber nada disso, ele é um boêmio. Ele só tá tentando fazer isso para conseguir arrancar o dinheiro da tia dele. Então, os dois, de certa forma, eles pegam formatos narrativos que são clássicos, se não do romantismo, pelo menos do século XIX, e distorcem ambos. E distorcem ambos com elementos narrativos do realismo, enquanto eles também tiram sarro desses elementos narrativos do realismo. Eu acho interessante que não é um retorno, tanto que no caso do Essa, uma ruptura. A descrição dele da crucificação de Jesus, longe de ser uma apologia religiosa, longe de ser uma narrativa como é tão comum até hoje, que vai dizer sobre o autossacrifício de Jesus para salvar a humanidade, ele vai colocar Jesus como um radical político, de certa forma perigoso para os judeus na Palestina, e como aquilo lá é uma intriga política, uma intriga entre classes sociais, como aquilo é uma intriga histórica. E isso é completamente heterodoxo quando a gente considera a doutrina católica. Ele, na verdade, tá rompendo com narrativas mitológicas para trazer uma descrição narrativa realista de como ele acha que pode ter acontecido. De certa forma, também ele está falando... ele não deixa de retratar a sociedade portuguesa quando ele faz isso, porque a sociedade portuguesa naquela época e até hoje, ela é fervorosamente católica. E ele fala como é possível... de certa forma, ele falando como é possível a gente entender Portugal se a gente não entende a religião. E aí ele vai lá e vai tentar desmistificar a religião para apontar, na visão dele, como as bases religiosas da sociedade portuguesa, elas são todas falsas. Porque nada aconteceu como os portugueses contam, nada aconteceu como a Igreja Católica conta. Ele vai, de certa forma, até o cerne do problema. Ele fala, aquilo tudo que vocês acham que aconteceu, e que aconteceu de certa maneira, e que gerou o catolicismo, e que de certa forma gerou a sociedade portuguesa, tudo isso é mentira. Então as bases da própria sociedade portuguesa estão erradas. Acho isso fantástico do Essa, né? Então a gente começou falando sobre algumas... que os dois fazem críticas sociais, né? E agora acho que a gente pode falar um pouco mais sobre quem são os atacados. Né? Você já começou a falar aí muito bem. Do Essa, ele ataca a religião e ao catolicismo, né, português. Isso mostrando principalmente a hipocrisia da religião. Essa palavra hipocrisia me parece ser fundamental para entender o realismo como um todo e esses dois livros em especial. Né? Eles querem revelar a hipocrisia de algumas classes sociais. Lógico, nenhum livro vai conseguir falar de todas as classes sociais, vão ter os seus enfoques. Né? Nós vimos então, a Relíquia fala da hipocrisia religiosa. Né? Muito na figura da Titi, né? E também na própria construção da mitologia cristã. Né? O Raposo, e é legal, né? O Raposão, né? Como ele gostava de ser chamado pelos amigos, o Raposão ele se coloca como o quinto evangelista. Né? Ele escreve o quinto evangelho. Lembrando, o que é o evangelho? A Bíblia é um livro grandão, né? Com vários livros. Bíblia em grego significa reunião de livros, né? Um plural de livro. E tem lá 4 que contam a vida de Jesus. Né? Jesus não está na Bíblia inteira, tá, gente? Ele está só em 4 livros pequenininhos.
que são os evangelhos. E daí ele vai lá e se coloca como o evangelista e, como você falou, o evangelista realista. Então, diferente dos outros que querem colocar um teor religioso na vida de Jesus e colocá-lo mesmo, comprovar que ele é o Filho de Deus, essa já coloca isso totalmente diferente. E eu acho muito legal que ele acaba o terceiro capítulo, que é o capítulo, então, que tem toda essa viagem, sonho, alucinação, a gente não fica muito claro o que é isso, com o Topsius falando sobre a Maria Madalena, né? Então, o que acontece? A Maria Madalena, só lembrando, de acordo com a Bíblia mesmo, né? A Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus no terceiro dia. Chegou lá, o túmulo, gente, não era igual é hoje, que a pessoa é enterrada, né? Então era uma gruta, era uma caverna, tinha uma pedra na frente, e de acordo com os relatos bíblicos, estava aberta, né? Era uma pedra muito pesada, um homem não consegue de jeito nenhum mover essa pedra. Moveu e o corpo de Jesus não estava lá, portanto ele ressuscitou. Maria Madalena volta para a cidade gritando: ressuscitou, ressuscitou. O que o Essa faz? Ele muda um pouco a história. Ele fala, na verdade, os amigos de Jesus foram lá, tiraram o corpo dele para que a profecia se cumprisse, de no terceiro dia ele ressuscitar. Maria Madalena chega e daí o Topsius fala, e com os gritos de uma mulher apaixonada, temos mais uma religião aí no mundo. Isso é o finalzinho do terceiro capítulo. Então tem uma crítica à própria, igual você falou, a história que baseia o livro, e a história, a religião do dia de hoje, na época dele, né? Na figura da Titi. Eu acho que a gente pode falar um pouco agora das personagens, né? Vamos começar pela relíquia, dessas duas personagens que me parecem centrais, né? O Raposão e a Titi. O que mais que a Titi pode representar aí pra gente? Eu acho que a Titi representa, de certa forma, mais uma vez, a hipocrisia, palavra fundamental, a hipocrisia do rico católico. Em qual sentido? Todos nós sabemos que a base das pregações de Jesus, ele abnegou a coisas materiais, saiu andando pela Palestina pregando a palavra de Deus, que a Igreja Católica prega a modéstia, certas ordens pregam a pobreza, o autossacrifício, e a Titi é uma mulher podre de rica, que tem um crucifixo Jesus de ouro. O crucifixo de Jesus de ouro, vejam a contradição que é um homem que andava por aí sem sandália ser representado no momento de morte e de agonia em ouro. E, de certa forma, uma parte da burguesia ou da aristocracia portuguesa, mais burguesia, que detém os meios de produção, detém o dinheiro, detém capital, tem plena consciência da própria posição econômica, toma vantagem dessa posição econômica. Eu acho que, de certa forma, a Titi mantém o sobrinho por perto e mantém uma série de personagens por perto, né? Tem o advogado, tem padres que orbitam ela, vários padres. No final, um deles, inclusive, aparece no final, né? Que é o cara que vai convencer ela a doar o dinheiro dela para a Igreja Católica. Ela tem consciência da posição econômica dela, tem consciência de que tem pessoas que dependem dessa condição econômica, que orbitam a casa dela, orbitam ela, e a quem ela impõe as próprias crenças. Não existe coisa menos católica do que você impor a palavra de Deus às outras pessoas por meio de chantagem econômica. Eu não consigo imaginar em algo menos católico possível. Ela inteira é uma figura contraditória e ela é a representação, assim, o arquétipo do que o Eça de Queiroz vai falar sobre os católicos portugueses ricos. Ao mesmo tempo ele está criticando a burguesia, ao mesmo tempo ele está criticando as bases religiosas da sociedade. Em compensação, o Eça não vai colocar no Teodorico Raposão, e aí você falou do Raposão, né, o espertão, e também lembrar o nome dele é Theo do Rico, Deus do Rico. Theo é Deus em grego. Sim. Theo é Deus em grego. Não vai ser pintado, por exemplo, a pessoa que quer levar uma vida boêmia, ou seja, o oposto da vida de trabalho do burguês, e
não se importa com religião, não vou dizer que é um ateu, vamos dizer que é um agnóstico, porque acho que ele não é apresentado como ateu, mas que seria teoricamente o oposto do beato, do crente português, ele não vai ser pintado como herói. Ele também não vai ser pintado como modelo. Ele não vai pintar nenhum dos dois como modelo. Ele vai colocar os dois, na verdade, em extremos. Ela como uma pessoa rica, católica, que impõe a crença deles nos outros, e ele como um parasita, sem preocupações com religião e sem o gosto pelo trabalho, em polos opostos que se desequilibram. Não é como se um fosse o contraponto do outro e então é alcançado um equilíbrio. Não, os dois personagens representam opostos na sociedade portuguesa, opostos talvez existenciais, que não se complementam, que vivem em conflito e nenhum deles é modelo. Ele traz, de certa forma, uma ambiguidade moral para o relato dele, que o Machado também traz, e que eu acho que é muito realista, em que não existe absolvição de ninguém ali. Ninguém ali tá certo, ninguém ali tá completamente errado. Todo mundo tem defeitos e tem virtudes, e nada é, de certa forma, resolvido. Vamos lembrar que no final da Relíquia, o Teodorico, ele se casa, ele acaba conseguindo emprego, mas ele não aprende lição nenhuma. Não. Ele termina o livro falando que ele, na verdade, deveria ter mentido mais pra tia, pra tirar o dinheiro dela, falado que aquilo era o vestido de Maria Madalena, quando na verdade era da prostituta Mary, o mesmo nome, inclusive. Enquanto que o Quincas morre pobre e louco, e ele, que teoricamente é um personagem puro no romance inteiro, também não é essa pureza que salva ele. Inclusive, essa pureza é a derrocada dele na história. Ele não foi esperto, né? Essa parte que você falou, eu vou até ler, porque esse finalzinho, que é o último parágrafo, então, da Relíquia, ele é famoso, né, na história da literatura, é bem forte, bem claro, né? Então diz aqui o Essa no último parágrafo, se você quiser acompanhar aí. E tudo isso perdera. Então, perdera tudo aquilo que a Titi tinha. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar. Que batendo na terra com o pé forte, ou palidamente elevando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Aqui, essa questão da afirmar, né? Então, o descarado heroísmo de afirmar cria ciências e religiões, que são, de acordo aqui com essa, ilusões. Né? Me parece que aqui tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente poderia, inclusive, usar para entender um pouco do que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Se você tem o pé forte, finca o pé na terra e afirma com convicção, não precisa ter prova. Se você tem bastante convicção do que você está falando, você cria ciência, ou seja, conhecimento válido e verdadeiro, e religião, ou seja, aquilo que as pessoas vão acreditar e seguir com fé. Aqui na Relíquia, eu acho que isso é muito importante. A gente estava falando, então, de uma crítica à religião, e a religião, então, sendo como essas pessoas que têm, então, o maior poder, né? Se elas afirmam, os outros vão seguir. Por exemplo, o Raposo, ele afirmava, esse frasco é água do Jordão. E é hilário, porque ele vai no banheiro e tira a água do banheiro, né? E vende como se fosse do Jordão. Venda de relíquia preciosa, gente, isso acontece, né, desde sempre. Inclusive, é engraçado porque quando eles estão em Jerusalém, ele critica. Ele fala, nossa, olha isso, estão vendendo relíquias preciosas, que coisa errada, né? E depois ele acaba, é o jeito que ele encontra para viver. Então, basta afirmar que pela fé você consegue se dar bem. E na ciência também, na figura do Topsius. Igual você falou, aquela cena que ele começa a descrever o Topsius é hilário. Fala assim, com 19 anos ele havia já publicado mais de 20 artigos, né, 3 volumes sobre uma parede, e na Alemanha inteira as pessoas tomavam o Topsius como referência aos 19 anos sobre uma parede do Egito, né, que estava soterrado. Ou seja, mostrando também a hipocrisia da academia. Né? Como que essas pessoas desse saber científico se rogam de um conhecimento que eles não têm. E aqui ele está criticando principalmente o positivismo.
O que é o positivismo? O positivismo é uma corrente das ciências como um todo, da filosofia, do final do século XIX, que tinha como base, então, um conhecimento científico, mas que acabou usando esse conhecimento científico para reafirmar muitos dos padrões que eles já tinham. Aqui no Brasil, por exemplo, com o Monteiro Lobato, reafirmar, por exemplo, a superioridade branca, ou a eugenia, né? Ele tem um livro chamado Presidente Negro, que é toda uma apologia de eugenia social, de limpeza social, com bases científicas, né? Ou seja, isso é um dos focos aqui. Então a gente falou, olha, crítica, sistematizando um pouquinho, crítica à religião, crítica à burguesia, isso está na relíquia, tá? Crítica à ciência, acho que é esse, ao conhecimento acadêmico. Voltando agora um pouco, fazendo uma comparação, né, com o Quincas. Me parece que desses três, veja se você concorda, a burguesia é o foco. E os outros dois? Parece que não tanto, né? A religião parece estar muito mais forte, por exemplo, no Dom Casmurro, como centro. Então aqui é a burguesia. O que você acha? Eu acho que... Não, eu discordo. Eu acho que é a burguesia. A burguesia talvez seja a crítica mais óbvia dele. Mas o positivismo, na figura do humanitismo, do Quincas, da teoria que o Quincas Borba, o filósofo, cria, é em ter uma crítica ao positivismo. O positivismo, como o Alex falou, é uma teoria científica do final do século XIX, e na América, principalmente na América portuguesa e na América espanhola, que tinha acabado de se tornar independente, ela é, de certa forma, adotada quase como uma religião. O Otávio Paz, que é um ensaísta e um poeta mexicano, fala que a religião da América Hispânica pós-independência é o positivismo. Por quê? Porque existe todo um mito da América, dos países americanos, como países jovens, que deveriam ser países que adotassem as teorias mais modernas e que seriam o futuro da humanidade. E isso, naquele momento, era o positivismo. É só ver a bandeira brasileira, Ordem e Progresso. Ordem e Progresso é um lema estritamente positivista. O Quincas vai criar uma teoria filosófica chamada humanitismo, que se o aluno não conseguiu entender direito, é porque ela não faz o mínimo sentido. É porque, na verdade, é um monte de palavras vazias que estão tentando justificar a ordem social existente. Então, se a gente fosse resumir o humanitismo, como eu já fiz na aula, em uma frase curta, seria: os que estão em cima porque eles são melhores. Então não pergunte porque eles estão em cima. É natural que eles estejam em cima. De certa forma, no humanitismo, o Quincas Borba está criticando, o Machado, me desculpe, está criticando ao mesmo tempo a religião e o positivismo. Ele está criticando teorias filosóficas do século XIX, que de certa forma são usadas a posteriori, depois, para justificar como as coisas são, e ao mesmo tempo ele está criticando a religião, porque essas teorias no Brasil foram adotadas tão rápido quanto uma conversão religiosa. As pessoas não precisavam entender o positivismo, o Brasil não precisava ter instituições científicas, as relações sociais e os planos de governo e a administração e a economia não precisavam ter a lógica ou a racionalidade que o positivismo exigia. Como, por exemplo, a escravidão. Se as pessoas fossem positivistas de verdade, elas seriam contra a escravidão porque elas perceberiam que aquilo é uma instituição que não faz o mínimo sentido. As pessoas adotaram o positivismo qual fosse uma religião, como se ela não tivesse, de certa forma, uma conexão com a realidade imediata delas. Como se ela fosse uma teoria abstrata. Quando, na verdade, se ela prega a cientificidade, ela é o oposto, ela é empírica, ela é necessária que as pessoas apliquem ela na realidade e que, na verdade, ela seja retirada da realidade. Eu acho que, na verdade, ele critica, nesse humanitismo, ele consegue criticar os dois. Inclusive, essa frase final da relíquia, no último parágrafo, ela poderia estar facilmente no Quincas Borba. Ela facilmente poderia estar para falar de um N número de personagens. O Rubião talvez não, porque ele é um tolo, ele é um ingênuo, ele é o romântico, a pessoa que acha que as coisas ainda precisam ter algum tipo de base, de substância, de emoção para elas estarem corretas. Mas poderia, por exemplo, ser aplicado ao Quincas Borba, que criou o filósofo que criou uma teoria que não faz o mesmo sentido. Poderia ser aplicado ao Palha, que é, de certa forma, a figura arquetípica
do burguês brasileiro. Então, é o burguês que se diz positivista, se diz liberal, se diz científico, se diz moderno, mas ganha a própria fortuna quando não com escravos explorando os outros e trapaceando gente como o Rubião. De certa forma, é a Titi sendo rica e tendo um Cristo de ouro, é o Palha se chamando de positivista e liberal e explorando o Rubião. Eu acho que a crítica dos dois livros, essa trinca, né, a religião, não a ciência, mas o positivismo e o cientificismo e a religião, o cientificismo e a burguesia, desculpe, são os três principais alvos dos livros. E daí, assim, você colocou positivismo, e lembrar que o positivismo ele tem uns braços, né? Um deles, que a gente estuda bastante, né, no ensino médio, é o darwinismo social. Que está muito relacionado ao positivismo e assim, questionado até não aguentar mais pelos dois, né? Isso que você falou do humanitismo, talvez a primeira vez que a gente leia não fique muito claro, mas o humanitismo é para rir, não é para você tentar, sei lá, aplicar, ele considera... O Machado coloca isso mesmo como uma coisa ridícula, né? Gente, aquela hora, no comecinho, que ele começa a falar, não, eu não lembro se é tio, a avó dele, a avó. Minha avó foi atropelada por um coche porque o cocheiro tava com fome. E daí ele fala, né, humanitas tem que comer. Gente, como assim? Ele está justificando a morte de uma velhinha atropelada. E depois ele fica, não, porque eu estou no meu cachorro. Porque é tudo igual, é uma coisa só. Sabe? É uma coisa, é chacota. Né? É chacota que ele faz. E indo um pouquinho, você falou, olha, você descreveu o Rubião como tolo. Acho que isso é muito importante a gente notar. Ele é um bobão. Gente, a todo momento ele é descrito como um bobão. Né? O Quincas Borba, o filósofo, então, que é muito engraçado, né? Porque a primeira vez que eu li, eu não sabia nada sobre a obra, eu fui ler e falei assim, poxa, mas então a personagem principal não é o Quincas Borba, é o Rubião, quem é esse cara aqui, né? Então, o Quincas fica assim o tempo todo, né? Olha, não vou falar pra você, Rubião, você não vai entender. Você não vai entender mesmo. Daí ele manda uma carta, né, que ele começa a delírio, ele vai para o Rio de Janeiro, eles estão de Barbacena, e ele cita Agostinho, e fala, mas também você não vai entender, só aceita aí, né? Então o Rubião é um bobão, né? E que os outros ao redor dele vão passando a perna nele. Acho que você falou uma coisa legal da relíquia, que é assim, mostra como que a Titi é o centro e tem algumas pessoas que orbitam em torno dela. Essa ideia, então, de ter um centro em que orbitam parasitas, eu acho que essa é uma boa palavra, né? São parasitas. Inclusive o raposo. Inclusive o raposo, né? Ele é um parasita da Titi. E a igreja, né, o parasita, todo mundo parasita ali. Acontece a mesma coisa. Só que o Rubião é bobão, diferente da Titi, né? E as pessoas ficam tomando tudo dele. O Palha, né? Mas os outros também. O Carlos Maria, por exemplo, que é aquele que se acha o bonzão, né? Que depois acaba ficando com a prima da Sofia, a própria Sofia, né? Que tem toda uma questão de... Ela seduz... Olha isso, ela seduz também, né? Ela aproveita que ela acabou seduzindo o Rubião para pegar mais dinheiro, cada vez mais dinheiro dele, fazer negócios e tudo. E várias pessoas parasitando, então, esse bobão. É, de certa forma, o oposto, né? Se a Titi tem plena consciência do próprio poder econômico e mantém as pessoas perto porque ela quer ter dependentes, porque ela quer ter essa relação de poder de, ó, esse pessoal aqui tá em volta de mim e eu mando neles, porque eles precisam do meu dinheiro. O Rubião é o bobão que vai dando dinheiro para as pessoas e as pessoas estão parasitando nele. Eu acho que o que você falou sobre o Rubião ser o bobão é interessante, porque isso é uma coisa que a gente demora para perceber e precisa de mais de uma leitura. O Rubião, muitas vezes, faz o papel do leitor.
Por exemplo, quando o Quincas está explicando o magnetismo na clássica parábola das batatas, bom, em resumo, como o aluno já viu, uma tribo extermina a outra para conseguir as batatas, e o Quincas Borba fala, então está tudo natural, o mais forte venceu. E a primeira pergunta que o Rubião tem é, mas e o exterminado? E a tribo que foi dizimada? Que talvez fosse a mesma pergunta do leitor, que o Machado esperava que fosse a mesma pergunta do leitor. E o Quincas Borba vai falar, não existe exterminado, por quê? Porque se ele não era uma potência vital, se ele não conseguia ficar vivo, então ele não, é como se ele nunca tivesse existido, é como se ele tivesse sido reintegrado aí ele vai usar aqueles termos vagos, né? Reintegrado à energia universal, é alguma coisa assim, eu nem consigo lembrar porque é muito esquecível. Mas, e nisso, o Machado tá chamando o leitor de inocente. Porque o Machado vai jogando uns absurdos na nossa cara, que é pro leitor mesmo estranhar e falar, ué, mas o Palha sabe que o Rubião tá cortejando a mulher dele e ele deixa? E essa é a posição que o Rubião teria diante dessas questões. Ele tá chamando, e isso é aquilo que a gente tá falando, né? Como o Machado dá voltas para criticar o leitor. Quando você percebe que você é o Rubião, que você é o bobão na história, você toma um impacto de falar, caramba, mas é isso, a sociedade se move nesses jeitos desonestos e vagos e até meio tresloucados, e você, Rubião, não consegue entender o que está acontecendo e as pessoas tomam proveito disso. E é legal porque o Machado, ele faz uma... E isso é ruim, sabe? É uma das... Eu falo ruim o sentimento de você perceber, poxa, mas... Então tudo isso está acontecendo e o Rubião não faz nada e não acontece nada e tudo continua como se tudo tivesse normal e sim, é mais ou menos essa a ideia, né? E ele vai falando de tudo, né? Então tem o Palha, que é negociante, né? E depois vai até para a política. Tem o jornalista, né? É o Freitas? Agora eu não lembro. Tem o Carlos Maria também, que é um bom vivan, mas assim, é uma coisa meio... que ele se acha é um pavão, né? Ele é um pavão que tá lá, eu sou a pessoa mais sábia, eu sou muito inteligente, eu sou muito culto, mas também acho que essa questão de todos serem rasos é uma questão muito interessante que o Machado coloca, né? Todas as personagens são extremamente rasas, não na análise que ele faz, que é uma análise muito profunda, mas é uma análise para mostrar como que na verdade ninguém lá tem muita substância, sabe? Ninguém tem muita substância, ninguém tem muito controle sobre o que faz. De certa forma, isso é de certa forma determinista, ainda que nós não podemos falar que o Quincas Borba é um livro determinista, como o naturalismo vai ser, mas ninguém tem muito controle sobre o que acontece sobre a própria vida. E eu acho que nisso o Machado é muito diferente do Essa, porque o Essa, de certa forma, coloca uma agência nos personagens que o Machado vai falar, isso aqui é besteira. Se todos nós fazemos parte da sociedade e a sociedade se move de certa forma, ninguém é verdadeiramente livre, ninguém tem verdadeiramente agência. As pessoas estão fazendo papéis aqui. Eu acho que a ideia de papel social é importante, porque às vezes as pessoas pensam, o Rubião, então, ele é um isolado da sociedade, ele é uma pessoa que não tem... a primeira impressão, né, como ele é um professor do interior que vem para a capital, a primeira impressão... Ele é professor, né? E ele é professor. Que ele é bobão. Exatamente. A primeira impressão que nós temos é que ele é um desajuste dentro daquela sociedade e as pessoas percebem isso e tomam proveito dele. E não, ele é peça dessa sociedade. Essa sociedade precisa de um trouxa. Precisa de um trouxa rico, precisa de alguém que seja motivo de chacota, que seja explorado, alguém que seja o cachorro que todo mundo vai chutar. Como é o próprio Quincas Borba, cachorro. Sim. No final ele morre, né? Enquanto que no Essa fica, de certa forma, a impressão de que ele está falando que as coisas estão erradas por um desajuste. Enquanto que no Machado ele fala as coisas não estão desajustadas, as coisas são assim mesmo. E não tem muito que o leitor queira possa fazer. Apesar da gente ter começando falando, né, que o realismo é de intervenção social, no Machado sempre é e não é. Porque a impressão sempre que a gente fica quando acaba de ler o livro do Machado não tem nada o que fazer. As coisas são assim mesmo, as coisas são horríveis. Mas o Machado não deixa a gente se sentir confortável em relação a isso. Ele faz questão de mostrar o quão erradas as coisas são e o quão, não vou nem dizer imutáveis, mas de certa forma lógicas as coisas, o quão lógicos as coisas serem assim.
E é um pessimismo muito grande, né? Acho que o Machado ele tem essa marca de pessimista. Ele chega, por exemplo, na Memórias Póstumas a citar, né, por exemplo, a gente já estudou o Schopenhauer, né? A gente lembra que a gente estudou, né, o Schopenhauer no curso, e ele cita. Schopenhauer é o pensador pessimista, talvez, do século XIX. E o Machado lê muito, inclusive ele chega a até dar umas copiadas do Mundo como Representação, né, que é o livro do Schopenhauer. Tem uma outra coisa que você falou, que é um pouquinho antes, que é um pouco da diferença da escrita, que eu acho legal a gente notar. Os dois são realistas, os dois são contemporâneos, os dois livros foram lançados com 4, 5 anos de diferença. Um está em Portugal, outro está aqui no Brasil, mas também, né, a diferença do português não é tão gritante, do português oficial, né, a gramática padrão. Mas existe uma diferença bem grande na escrita, né? Me parece que o Essa, ele flerta até com o impressionismo, né? Tem umas descrições assim super minuciosas do lugar, com muitos detalhes, tudo, coisa que no Machado já não tem. E tem uma coisa no Machado que é comum dos romances da época, que é a mudança da voz, do estilo de escrita, a depender de qual personagem está sendo retratado. Né? O Bakhtin que fala isso, né, da época, que é um dos maiores pensadores aí da literatura do século passado como um todo. Ele fala assim, mudando a personagem, o Machado muda o registro. O que isso quer dizer? Usa palavras um pouco mais fáceis ou mais difíceis, algumas construções um pouco mais fáceis, mais difíceis. Se você prestar atenção, por exemplo, quando ele vai falar do Rubião, ele usa palavras mais fáceis, estruturas sintáticas mais simples, orações coordenadas, não usa muito subordinada. Quando vai colocar, por exemplo, o Carlos Maria, que já é mais pomposão, ele já usa palavras um pouco mais rebuscadas e tudo. Então existe até uma mudança de registro a depender da personagem, né? Já o Essa não tem essa característica, é um português um pouco mais elevado o tempo todo, né? Uma descrição muito grande. E eu acho que, como a gente estava falando, né, que o Essa é a crítica do realismo, o Machado é a crítica da crítica, o Essa adota também um narrador realista um pouco mais tradicional. Então vai ser um narrador em terceira pessoa onisciente, que vai o tempo inteiro... Não, na verdade é em primeira... Em primeira pessoa. Desculpa, é em primeira pessoa. Terceira pessoa é o... Terceira pessoa é o Quincas Borba. Quincas. Mas ele vai, de qualquer forma, ele vai adotar um narrador realista, no que de realismo há dentro de uma visão que seja subjetiva, um pouco mais tradicional. Em que, como ele pega um eixo narrativo, um eixo enunciatório, que vai ser o Raposo, é as impressões sempre que o Raposo tem sobre as outras pessoas. Isso é importante. Então, e sempre com muita psicologia, no sentido de sempre tentar entender as motivações do Raposo, sempre e o Raposo tentando prever as motivações dos outros personagens e o que os outros personagens podem fazer. Se a gente pensar, por exemplo, as ansiedades dele em relação à herança da própria tia, ele ficou o tempo inteiro tentando especular o que ela está fazendo. É, de certa forma, um narrador que está preso em si e que só tem um discurso. O Machado, por ele adotar um narrador em terceira pessoa que é onisciente, mas que, como você falou, de certa forma entra na pele dos personagens, altera a maneira de narrar dos personagens, por ele pegar um narrador que é mais móvel, tanto literariamente quanto socialmente, ele tem, de certa forma, essa vantagem de fazer essas aproximações, esses distanciamentos o tempo inteiro em relação ao enredo, em relação aos personagens, em relação até ao que está sendo dito. Um traquejo que o Essa não tem. Não por limitação, eu acho que por uma adoção de estilo mesmo. Acho que isso é legal, porque esses dois livros, estão falando aqui do narrador um pouco, esses dois livros são um pouco outsiders, talvez, dentro dos próprios escritores, né? Então, o Essa, ele escreveu... Muitos dos outros livros dele, quase todos, são em terceira pessoa. Esse daqui foi para a primeira. Essa questão que você colocou de subjetividade é importantíssima. O que aconteceu aqui na Relíquia? Tudo, mesmo as partes que não são sonho, tá, gente? Assim, a parte, o resto, né? Então, como que era a Titi? Será que a Titi era daquele jeito? Eu acho que essa dúvida tem que ficar o tempo todo.
Eu não sei, eu acho que pode ser até viagem, mas eu até tenho minhas dúvidas se o Topsius existia, sabe? Se não é uma viagem da cabeça do... Ele só tem um nome, né? É um dos poucos personagens que só tem... Ele não tem nome, primeiro nome. É só um, né? E é uma coisa assim, meio estranha, né? Bem, mas é muita viagem, então tudo passando dentro da cabeça. Então a gente só tem acesso à realidade desse livro, né? Aos fatos que acontecem nessa narrativa, pela voz do raposo. E é um raposo, perceba, não é um raposo que está escrevendo um diário, por exemplo. É um raposo que escreve memórias. O que isso quer dizer? Depois de tudo que aconteceu, ele está escrevendo. Então a gente cabe até imaginar, será que ele escreveria as mesmas coisas caso ele tivesse ficado com a herança da Titi? Então também é um jeito de ele construir um pouco essa história da Titi, né? Tudo. Agora, já o Machado, pensar na trilogia do Machado, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito pelo Brás Cubas. Dom Casmurro, escrito pelo Bentinho. Inclusive, isso é um dos pontos centrais do Dom Casmurro, ter sido escrito pelo Bentinho. Quincas Borba não. Então são livros, a gente tem que prestar um pouco de atenção. Quando a gente vai fazer uma leitura rápida, por exemplo, pega aí na internet, é um texto, Realismo do Machado de Assis, Realismo do Eça de Queiroz. A gente acaba, talvez, esbarrando em algumas coisas que não se aplicam a esses livros, né? E talvez, né, um chute, acho que na literatura também tem muita especulação, assim, sem resposta. Será que o Rubião conseguiria escrever um livro de memórias, como fez o Bentinho, como fez o Brás Cubas? Será que ele teria essa capacidade? Eu acho que um questionamento que eu sempre tive é por que, se é ele escrevendo um livro de memórias, por que ele se pinta de um jeito tão tão ruim, assim? Por que ele faz questão de escrever que ele é hipócrita, ele faz questão de escrever que ele enganava a tia, ele faz questão de escrever que ele é mentiroso, que ele é vagabundo? Isso talvez, não sei, né? Ele não via como erro, né? Exato, é isso que eu queria trazer. Eu sempre fico pensando que, como o Machado, de certa forma, o Eça sabe jogar com a expectativa do leitor. Então, de certa forma, uma primeira leitura que você faça do Relíquia, você talvez possa estranhar isso. Fala, por que ele age assim? Por que ele se pinta assim? Se é ele que está escrevendo, por que ele... Por exemplo, como é o caso do Dom Casmurro, que é a grande discussão, do quanto ele se pinta como mais lúcido e como mais objetivo, né, do que, na verdade, ele é. Ele tenta construir uma narrativa coerente, apesar dele ser louco, apesar de todos os problemas que a gente sabe dele, mas ele tenta, mas ele não consegue, e é nesse salto que a gente consegue ver o sentido do livro. Aqui, por que ele se pinta desse jeito? Porque essa sociedade, como você falou, não via problema em você enganar os outros por dinheiro. Uhum. E, de certa forma, isso também é uma crítica do Eça de Queiroz à sociedade portuguesa e ao aburguesamento da sociedade portuguesa. Quem que é o sujeito social que tem como único objetivo conseguir acumular dinheiro a todo custo? É o Palha, do Quincas Borba. Uhum. É o Julião Tavares, do Angústia. É o André, no Mayombe. É o burguês, ou o sujeito aburguesado. Ao mesmo tempo, isso é aquilo que a gente estava falando. O Machado e o Eça, nesses dois livros, eles não trazem muito uma solução moral para o que está acontecendo. Porque ele ataca para todo lado. Ao mesmo tempo que o aburguesamento da sociedade portuguesa é ruim, porque gera pessoas como o Raposão, que não tem nenhuma qualidade, além de conseguir enganar os outros. O aristocratismo católico, por exemplo, do Matitia, também não é modelo. Nada ali é modelar. E uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, principalmente para as pessoas que estudam a FUVEST, para a FUVEST, e para a PUC também, já que eles adotam os livros da FUVEST na maior parte das vezes, isso deles serem livros, de certa forma, marginais na bibliografia desses autores. Porque a FUVEST adora fazer isso. Se a gente pegar só os livros que estão aqui, a gente tem esses dois, a gente tem Angústia, dentro do Graciliano, que é um livro esquisito no Graciliano. A gente tem Claro Enigma no Drummond, que é um livro esquisito dentro do Drummond. A FUVEST adora pegar livros de autores consagrados que têm características que não são da obra inteira e que não são as características normalmente associadas àquele autor. Então, mais uma vez, só reafirmar o seu aviso para os alunos de cuidado quando forem procurar informações sobre esses autores, principalmente sobre o estilo de escrita desses autores, porque
não por regra, mas às vezes, em alguns casos, e a gente vai pontuar aqui quais são esses casos ao longo do curso, esses livros são excepcionais dentro do estilo de escrita desses autores. Isso é a própria relíquia, né? A questão do sonho, né? Esse sonho todo. E é um livro de viagem. A gente pode lembrar, né? Os outros, o Essa não tem essa questão de viagem, né? Isso é só aqui, né? E tem mais um só livro. Os outros não tem. O Essa, eu acho que a gente podia falar rapidinho sobre o subtítulo da relíquia, que para mim, assim, é uma coisa lindo, né? E resume muito desse livro. A FUVEST gosta de pegar algumas vezes algumas frases e falar assim, o que essa frase simboliza da história como um todo, como que essa frase pode ser um resumo, né, do livro. Isso aí cai muito, né? Me parece que no caso da relíquia, né, o subtítulo já é. O subtítulo é então, Cobrindo. ensina, cobrindo a nudez, então alguma coisa que está sobre o corpo nu, forte da verdade, vírgula, o manto diáfano da fantasia. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Como que a gente pode ler, assim, em algumas linhas, esse subtítulo? São duas frases, uma sobreposta sobre a outra, que trazem uma imagem que o aluno precisa ter na cabeça com muita clareza. Inclusive, você fez a questão de botar esse sobre. Então, qual que é a relação aqui que a gente está fazendo em discurso direto um pouco mais simplificado? O corpo da verdade, e aí a nudez forte da verdade. Por que essa nudez é forte? Porque essa nudez é terrível, de certa forma, ela exige trabalho, ela choca, ela gera descontentamento, ela gera revolta. O manto diáfano da fantasia. Então, é um manto da fantasia que está cobrindo a nudez da verdade. Essa fantasia, as pessoas sempre associam automaticamente ao sonho, à alucinação, ao que quer que seja sobre a crucificação de Jesus, mas a gente tem que pensar também que ele está falando sobre a literatura como um todo. E isso também poderia ser aplicado para Quincas Borba. Esse manto diáfano da fantasia é, de certa forma, o Essa falando sobre o próprio discurso literário, é um jogo, de certa forma, metalinguístico do Essa, falando, ó, nada disso que está escrito, a gente fica falando... E isso é uma crítica dele ao realismo, né? A gente fica falando que isso aqui é realista, que realismo é basicamente uma fotografia da realidade, mas isso aqui é ficção. Ficção é uma invenção, nada disso aqui é verdade, isso aqui tudo foi inventado, isso aqui tudo foi fabricado. E isso aqui, por não ser a realidade, isso aqui é uma representação da realidade, uma representação sempre atenua. Sempre atenua. Eu acho que, de certa forma, é o Essa de Queiroz falando, olha, por tão ruim que as coisas são aqui, por tão ruim que as coisas são aqui, isso aqui é um manto, isso aqui é um jogo, isso aqui é um truque de mágica. A realidade é pior. A realidade é pior do que isso aqui, de certa forma. Isso aqui é a realidade romanceada, porque é um romance. É a realidade passada por um filtro. Eu não tô falando tudo aqui. Eu acho que isso é uma primeira chave de leitura interessante. Boa. É muito legal como tem muitas chaves de leitura, né? Você falou, a vida é muito pior, né? Diria o Belchior. A vida é muito pior. Ao mesmo tempo, fico pensando, o que é diáfano, né? É uma palavra talvez um pouco difícil. O manto diáfano é um manto pelo qual a gente passa a luz, né? Então, transparente. Diáfano, sim, né? É transparente. Me parece também que ele coloca, pensando no papel da literatura, a literatura também como uma forma de a gente chegar à realidade. Então, pela literatura, a gente consegue ver também um pouco da realidade, né? A realidade, então, apesar de ter essa fantasia cobrindo a realidade, pela fantasia, ou seja, através dessa fantasia, nós chegamos ao corpo nu da verdade. E a verdade é forte e é nu, né? É nua. Então, acho que também é uma outra chave de leitura, né? É, de certa forma, paradoxal, né? Não só essas duas interpretações que não se excluem, como essa imagem do manto diáfano. O manto necessariamente cobre, algo que é diáfano necessariamente revela. Exato. Então, é o manto que revela. Ao mesmo tempo em que ele faz questão de falar, ó,
Isso aqui não é a realidade. E isso, dentro da bibliografia do Essa, é muito importante, mais uma vez, porque ele é um autor realista, ele sempre foi um autor realista, mas nos primeiros livros dele, nos livros anteriores a esse, e na verdade na bibliografia inteira dele, ele exerce, de certa forma, um realismo um pouco mais ortodoxo, um pouco mais certinho, de acordo com as regras. Então a gente só vai representar coisas que aconteceram em uma ordem cronológica, com personagens verossímeis e com situações verossímeis, e nesse ele pega e tem toda essa pira sobre a crucificação de Jesus. Então ele tá falando, de certa forma, uma crítica à escola realista, falando, isso aqui que a gente está falando é uma besteira, isso aqui é literatura, isso aqui não é a realidade, ao mesmo tempo em que nessa distorção da realidade, é nesse transformar a realidade em fantasia que a gente consegue ver a realidade. Perfeito. Isso é uma visão de literatura que é muito importante, não só para entender essa, eu acho que para ler todos os livros da FUVEST, de certa forma, então, fortuito que a gente escolheu esses livros para começarem esse curso, nessa discussão, porque é nessa distorção da realidade, nessas coisas que não fazem exatamente sentido, nessas coisas que você, nesses questionamentos, as coisas que você fala, mas isso aqui não bate direito, que você consegue ver a realidade. É na falta de sentido do humanitismo, por exemplo, que você consegue ver a inadequação do positivismo brasileiro. É nessa distorção, nessa caricaturização em alguns pontos, que você consegue perceber os caracteres gerais da realidade. E talvez uma outra leitura possível, né? A gente poderia falar que ele está, na verdade, afirmando que isso existe, né? Então, a realidade, ela é nua, é forte, mas a gente também não chega a ela diretamente, né? Sobre ela, na nossa sociedade, existem vários discursos fantasiosos, né, que acabam cobrindo também essa realidade, como a ciência, como a religião, né, como todos os discursos burgueses de crescimento econômico e assim por diante, né? Então também falar como que existem muitos discursos que tentam talvez cobrir a realidade, mas não conseguem porque são diáfanos. A realidade está aí, né, batendo na nossa porta. Inclusive a literatura. Eu acho que o Essa ele faz um meta-comentário também muito interessante. É isso que você falou. A religião não explica o mundo, a ciência não explica o mundo, a literatura também não explica o mundo. E tem uma opção de escrita aqui que é o narrador em primeira pessoa, que necessariamente é o Essa falando, olha, eu não vou nem tentar representar a realidade de uma forma objetiva, o que exigiria um narrador em terceira pessoa, que teoricamente é mais objetivo porque está falando sobre o outro, não está falando sobre si mesmo. Fala, eu nem vou tentar isso, porque por mais que a gente tente representar a realidade objetivamente, a gente não está fazendo isso. A gente não está fazendo isso. Então, é uma desconfiança com os discursos. É uma desconfiança com os discursos em que o Essa fala, até esse discurso aqui que eu estou tecendo, que teoricamente eu deveria defender, desconfie dele, pense nele, entenda que ele não é a realidade, entenda que ele não é isso que você falou, não é essa percepção não mediada da realidade, porque ela não existe. Porque toda a realidade vai ser mediada, e porque existe essa mediação, toda a realidade vai ser parcial. Nunca vai ser completa, nunca vai ser total, nunca vai ser absolutamente fiel ao objeto. Muita coisa, né? A gente falou sobre muita coisa, muitas leituras possíveis. Acho que isso sempre tem que ficar claro. Talvez seja um incômodo muito grande com as ciências humanas em geral, mas eu acho que com as artes isso até incomoda até mais. A gente perceber, nossa, então não existe uma leitura correta de Machado, uma leitura correta. Não, né? Existem várias, e a FUVEST gosta de brincar com isso, né? É lógico, e eu sempre falo isso sobre tudo, né? O correto não existe, mas o errado existe. Né? Então a gente tem que sempre prestar atenção nesses vários jogos aí, mas também não achar que é bagunça, né? Não é nada disso. Para finalizar, Arthur, acho que a gente podia tentar esquematizar um pouco algumas das semelhanças e diferenças dessas obras fabulosas aqui do realismo. Primeira, então, são realistas. O que mais? Primeira, são realistas. Segundo, e a segunda, de certa forma, uma consequência elas são obras críticas. Então, sempre que aparecer questão na FUVEST, com algum trecho que fale, contra quem é dirigida essa crítica, ou esse trecho é crítico ou não, faz apologia, sempre escolha pelo crítico. Crítico a quem? Crítico a alguns elementos
da sociedade do século XIX. Quais? A gente discutiu os 3. Ciência, religião, a burguesia. De certa forma, literatura, como a gente falou, porque os dois, de certa forma, sacaneiam a si mesmos, aos próprios livros e à literatura. Uso de recursos em comum, alguns que a gente já usou. O humor, dentro do humor, a gente pode usar a ironia. A metalinguagem a gente não vê no livro, na narrativa do Eça de Queiroz. Mas, por exemplo, nesse subtítulo ele está presente. Então eu vou colocar aí como uma semelhança. Personagens que são feitos para serem ridículos. Então personagens, sempre que aparecer um desses livros na prova, pensa o que está acontecendo ali, que está mostrando que esses personagens, que essas pessoas, ou que essa situação são absurdas ou são ridículas. São 2 livros que são excepcionais dentro da bibliografia. Então, isso é chato para os alunos, eu sei, mas para você saber como o livro se diferencia do resto da obra do autor, você não precisa ter lido toda a obra do autor, porque ninguém leu. Mas você precisa saber quais são as características que diferenciam disso. Então, o Alex e eu mencionamos. No Quincas Borba, o narrador em terceira pessoa, principalmente o narrador em terceira pessoa, o enredo menos estruturado, mas acho que isso não cairia numa prova, mas fiquem sabendo para vocês. Na Relíquia, o narrador em primeira pessoa, e a grande ruptura do livro, que é aquela alucinação, aquele sonho, enfim, aquela história sobre Jesus. Que mais? Acho que essas são algumas das semelhanças mais gritantes entre os dois. A gente poderia também, a gente discutiu também que tem a crítica, né, de uma personagem, então, falando sobre... Até a gente não chegou a usar, acho que essa palavra, mas algumas personagens até alegóricas, né? Então, que a gente tem dos dois, né? Então, alegorias da sociedade da época. Todo mundo conhece um Carlos Palha, Carlos Maria, um Palha. Todo mundo conhece uma Sofia, todo mundo conhece. Né? Então, assim, representam muita coisa. Uma diferença grande aí. Enquanto o Rubião, ele é o bobão passado para trás pela burguesia, até porque, gente, vamos lembrar, ele não é um burguês nato. Ele é um professor. E professor pobre, de Barbacena, ele é mineiro, coitado. Foi para o Rio de Janeiro, passaram a perna nele, né? E, inclusive, é uma crítica que eu acho que tem nos dois. Mostra como que também só existe o hipócrita porque existe o bobão que acredita na hipocrisia. Sim. Enquanto o Rubião está nessa linha, o Raposo já é aquele malandro... Que vai enganar. Que engana. Um pouco o oposto um do outro. A escrita, enquanto o Machado é folhetinesco, o Machado tem uma preocupação também de falar com mais pessoas, uma escrita também um pouco mais fluida, mais fácil. Ele estava participando de um concurso, né? A gente tem que lembrar. Um concurso, ele acabou perdendo, e uma das razões foi porque ele não era realista o suficiente. O Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz não era realista o suficiente. Então, assim, uma escrita um pouco mais densa, mas com bastante descrição no Eça, enquanto no Machado uma coisa mais simples. Uma coisa que a gente discutiu também que eu acho importante é como os dois, por uma semelhança, parodiam, de certa forma, a literatura do próprio tempo, não voltando a modelos anteriores, então não voltando ao romantismo, nem ao relato de viagem, nem ao relato de conversão, mas adotando elementos de todos esses modelos narrativos para mostrar o quão ridículos eles são, ao mesmo tempo em que não aceitando ou não adotando integralmente ou sem críticas o modelo realista. Então eles atiram meio que para todo lado. Eles atiram para o que veio antes e eles atiram ao modelo que eles adotam. Perfeito. Bastante coisa. Você tem mais alguma consideração final sobre esses livros? O Quincas Borba é um dos livros mais divertidos da FUVEST. São 2 livros engraçados, o Quincas Borba é um dos mais divertidos, eu acho que é um dos meus favoritos. Eu acho que é isso, é só uma impressão pessoal. Se vocês estiverem com preguiça, não tenham. É muito engraçado, é divertidíssimo. Você reconhece, como o Alex falou, como eles são arquétipos, você reconhece
pessoas que você conhece. Você reconhece o quão atuais eles são quando você pensa como você conhece pessoas que agem assim. Acho que é isso, é um dos livros mais divertidos. Aí, sem rigor nenhum, só uma impressão pessoal. E eu coloco a Relíquia também, né? Os dois, muito gostosos livros. A gente vai falar de alguns que são um pouco mais difíceis de engolir, né? Mas eu acho que esses dois são livros muito bons, inclusive, para entrarem na literatura, né? Eu sempre recomendo o realismo como porta de entrada mesmo para a literatura, porque são livros, de maneira geral, muito gostosos e que conversam muito no nosso dia a dia, né? Bem, muito obrigado, Arthur. Obrigado. Acho que a gente conseguiu passar por várias partes. Espero que você tenha bastantes dúvidas aí que surgiram, mas mais do que isso, lógico, tenham sido respondidas muitas outras. Tentem resolver as questões e a gente vai se encontrar então mais tarde, mais para o fim aí do ano, para fazer algumas interações ao vivo para responder as questões, tá? Anotem e guardem lá, tudo anotadinho para a gente discutir depois, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, um grande abraço e tchau, tchau. Abraço e tchau.